Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar hoje uma aula de história, tudo bem? Você pode pegar o seu material, tá bom? Que foi entregue e a gente vai fazer a leitura desse conteúdo, tá bom? Nós vamos fazer a leitura desse conteúdo, depois você vai fazer as questões que estão na folha, tudo bem? Então vamos lá, todo mundo com seu material preparado, vamos fazer a leitura, ok? Então vamos lá. A chegada dos portugueses ao Brasil. No ano de 1500, o rei de Portugal, Dom Manuel, mandou organizar uma frota, com 13 embarcações. A viagem tinha como destino as Índias, região onde havia produtos raros e muito valorizados pelos europeus naquela época, chamados de especiarias. Então, olha só, gente, a ideia inicial para vocês começarem a entender sobre a chegada dos portugueses ao Brasil é que muitas pessoas pensam que eles, os portugueses, já tinham intenção de chegar no Brasil. E não foi bem assim. Sempre a ideia principal era que os portugueses fossem para as Índias, né, em busca das especiarias, né? Era algo que era vendido, que era comercializado e que dava muito dinheiro naquele período. Era temperos, né, algumas outras coisas, tecidos que davam muito dinheiro. Então o que eles queriam? Chegar até as Índias, fazer esse comércio, né, e assim, né, ganhar dinheiro, claro. Então o rei de Portugal preparou 13 embarcações a fim de ir para as Índias. E nós vamos entender o que vai acontecer para eles chegarem nas terras brasileiras. Vamos continuar nossa leitura? Olha lá o que diz. As especiarias eram temperos e condimentos como cravo, canela, gengibre e a pimenta do reino. Aquilo que eu já tinha falado. Virando a folha, né, você tem aqui, essa parte aqui, vamos fazer a leitura, diz assim: Pedro Álvares Cabral foi escolhido para ser o comandante da frota, que era composta de marinheiros, alguns padres e um escrivão chamado Pero Vaz de Caminha. Cabral pretendia chegar às Índias, contornando a África, mas no dia 22 de abril de 1500, a frota chegou ao litoral das terras que hoje chamamos de Brasil. Então, como eu já tinha falado, a intenção era ir para as Índias. Uma coisa muito interessante é que dentro dessas embarcações não havia só marinheiros, tinha padres, lembrando que os portugueses eles eram muito religiosos, né? Então tinha padres nessas embarcações, tinha também um escrivão que se chamava Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha. Ele era responsável por anotar tudo aquilo que estava acontecendo durante a viagem, né? Para poder relatar, para poder contar isso para o rei Dom Manuel. Então, Pero Vaz de Caminha, ele era o escrivão, o responsável por fazer esse processo de observar todos os acontecimentos, anotar eles e depois passar para Dom Manuel. Tudo bem? Continuando, a frota aportou no sul do atual estado da Bahia, na região da atual cidade de Porto Seguro, onde foram feitos os primeiros contatos com os habitantes dessa terra, chamados pelos portugueses de índios. Então, olha só, gente, o primeiro contato com os portugueses não foram com as pessoas que viviam na Índia, mas foram com as pessoas que viviam no Brasil. Naquela época, claro, só lembrando aqui, só falando para você aprender, o nome do nosso território, que hoje se chama Brasil, não se chamava Brasil, era um outro nome. E aí você vai descobrir futuramente, né, que o Brasil ele vai ter vários nomes até chegar no nome chamado Brasil. Os índios chamavam o Brasil Pindorama
Então você vai entender que aqui no Brasil já havia pessoas vivendo, que eram os índios, e os portugueses vão ter o primeiro contato com eles. Olha que coisa interessante, uma outra cultura, né? Um outro modo de viver que eram os indígenas. Quando eles chegaram aqui, os portugueses vão se deparar com eles. E aí, como é que vai ser essa relação, essa conversa? Será que os portugueses vão conseguir dialogar com os índios? Como é que vai ser isso? Então, fique atento que na próxima aula a gente vai continuar sobre esse assunto. Mas finalizando essa parte, faça atividade aí na sua folha com bastante calma. Se possível, faça uma releitura novamente daquilo que a gente acabou de conversar e realize a sua atividade. Gente, beijão, um abraço, fui!